Sim. Muito boa tarde, que a paz de Jesus esteja no meio de nós. Inicialmente, queremos convidar aos amigos e amigas as outras nossas atividades públicos e evangélicos. Na terça-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 17h15. Aos domingos, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 10h da manhã. E na sexta-feira, hoje, então, nós temos as palestras doutrinárias. E comunicamos que a partir do mês de fevereiro, nós passaremos para o horário das 19h. Também gostaríamos de convidar a todos que, a partir do mês de março, as inscrições para a evangelização infanto e juvenil estarão abertas. Também convidamos que visitem a nossa página no Facebook e também no site seac.poa.org. Vamos então, queridos, ouvir uma página evangélica alusiva ao tema que hoje vamos ouvir. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 17, preces inteligíveis. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, precisa que se torne cada palavra que nos dizem ao espírito. Desperte uma ideia, e desde que ela não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá de maior ou menor número de vezes que se repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelos que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, em tal ou qual ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Queridos irmãos, então, vamos para a nossa prece. Senhor da vida, agradecemos as bênçãos de cada dia. Reunidos em teu nome nessa hora abençoada, manifestamos nossa gratidão, agora e sempre. Que as lições fecundas que iremos receber possam ser repartidas com todos os nossos irmãos, como raios de sol que aquecem e iluminam. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos do bem. Aos amoráveis benfeitores, pedimos a bênção e inspiração à nossa companheira, responsável pelo trabalho dessa tarde. Que a paz e a harmonia estejam em nós. Então, hoje, nós estamos aqui com a nossa Lia Godoy, trabalhadora desta casa, que conduzirá este momento de esclarecimento da doutrina espírita. Obrigada, Ione. Uma boa tarde a todos os irmãos e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Esta noite, então, essa tarde, nós já entrando para a noite,
nós vamos meditar, então, sobre a prece. A prece como fonte geradora de energia. Todos nós já sentimos em algum momento, quando nos entregamos realmente à prece, colocando sentimento naquela prece que nós estamos fazendo a Deus e a Jesus, nós sentimos essa energia que nos dá o equilíbrio que tanto nós necessitamos. Mas na Segunda Guerra Mundial, houve a prisão de 3 integrantes da Força Aérea Britânica. Eles foram presos pelos japoneses, né? E foram levados, então, para uma base militar, e lá eles ficaram completamente mal acomodados, como eles não eram acostumados, né? Em choupanas, enfim, onde tinham bichos, doenças, porque era a selva, né? Numa selva. E eles começaram, então, a trabalhar, por ordem dos japoneses, né? Na construção da ponte sobre o rio White. Uns dizem White, outros dizem Kuwait. Mas o importante é sabermos que essa ferrovia era uma ponte, que era uma ferrovia, e que precisava unir a Tailândia a Miramar, né? Então, colocaram essas pessoas para trabalhar, além de tantos outros também presos, né, nas selvas, que também estavam lá ajudando e fazendo essa construção da ponte. Um desses aviadores britânicos, ele adoeceu, ficou muito doente, em virtude de uma selva onde ele não era acostumada, a água, enfim, tudo aquilo que acontecia em volta dele, o trabalho cansativo, ele adoeceu. E os seus colegas, os outros 2, o que eles fizeram? Cada um deles recebia uma porção de alimento durante o dia. Era só aquela porção, aquela ração. Então, aqueles outros 2 dividiram a ração de um deles, entre eles, para que o outro pudesse comer 2 rações. E assim, então, aquele que estava doente foi se reabilitando, foi se fortalecendo e acabou, então, na cura. Mas, nesse meio tempo, um deles disse, vamos começar a orar. Eu trouxe a Bíblia. E aí começaram a leitura da Bíblia, todos os dias a leitura da Bíblia, fazendo as suas orações e levando, então, ao companheiro os pedidos a Deus e levando esta energia que eles buscavam na prece, né, levando para este companheiro doente, que assim, então, se restabeleceu. Mas eles continuaram orando, continuaram pedindo o fim da guerra, continuaram pedindo forças para que eles pudessem cumprir com aquilo que estava programado pelos japoneses para eles, né, trabalhando arduamente na construção da ponte, para que um dia eles conseguissem, então, voltar aos seus lares sãos e salvos. E aquela energia daquele pedido, daquela prece, né, foi envolvendo todos eles, envolvendo o acampamento, e até os outros que estavam lá também começaram a participar daquelas orações. Um tempo depois, inclusive, os próprios japoneses começaram, então, a trabalhar a assistir e participar e aceitar as preces a Deus, nosso Pai. Nos mostrando com isso, essa pequena história que nós trouxemos, que é verdadeira, né? Existe até um filme sobre a construção dessa ponte. Nós trouxemos das revistas Seleções, e já é um texto antigo que lá encontramos. Então, vamos iniciar as nossas atividades aqui. O que é a prece?
Então, nós buscamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, onde os Espíritos dizem que a prece é um ato de adoração, adorar a Deus, né? E a adoração é uma lei natural. Orar a Deus, nos diz os Espíritos, é pensar nele. Então, quando nós começamos a nossa oração e nós pedimos a Deus, nós estamos pensando em Deus, né? É nós nos aproximarmos dele. É aquele momento nosso com Deus. É pôr-se em comunicação com ele, né? Muitas pessoas dizem, não adianta eu orar porque Deus não ouve. Sim, Deus nos ouve e nós nos comunicamos com ele, né? E é pela prece, nos diz os Espíritos também, que nós podemos fazer 3 coisas, que é louvar, pedir e agradecer. Nós, como bons pedintes, nós gostamos mais de pedir do que de agradecer e até menos de louvar, né? Mas nós vamos entender o que são essas características da prece, o que nos diz, o que é louvar, o que é pedir e o que é agradecer. Então, louvar é quando, sentindo e entendendo a sabedoria, a bondade e o poder de Deus, manifestamos-lhe a nossa admiração, o nosso contentamento, a nossa confiança. Quantas vezes nós olhamos por uma praia, ou vemos uma árvore belíssima, cheia de flores, enfim, e nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele nos oferece, né? Então, isso aí é louvar a Deus. Podemos louvar a Deus também cantando, nós estaremos louvando a Deus, né? Então, tudo aquilo que nós fizermos de bom para nós e para o nosso irmão é uma maneira de louvar a Deus. Agradecer, né? Muitos esquecem de agradecer quando recebem. Não importa se nós recebemos aquilo que nós queríamos ou aquilo que nós precisamos. Nós temos que agradecer. Tem diferença. O que eu quero é uma coisa e o que eu preciso é outra. Então, agradecer pelo que nós já recebemos ou pelo que estamos recebendo neste momento. E Jesus, ele nos exemplificou várias vezes, né, dando graças a Deus. Ele sempre agradecia a Deus. Mas eu achei muito interessante que um colega meu, ele é presidente do Grupo Espírita André Luiz, da CEAL, lá em Brasília, e ele fez um trabalho de final de ano louvando a Deus, né? Não só agradecendo, porque como ele diz assim, quando a gente se dirige a Deus, tem que ser gratidão. Porque o agradecimento, ele falou, eu achei muito interessante. Eu ainda quero assistir com mais interesse essa palestra dele, para ver exatamente o pensamento dele ali, o que ele está nos explicando. Então, esse colega, ele diz assim, que agradecer se eu vou e alguém me ajuda a atravessar uma rua, eu vou agradecer. Se alguém pega a minha sacola e leva porque está muito pesado, eu vou agradecer. Enfim, tudo que eu faço, eu vou agradecer. Então, o agradecimento é algo social. Agora, a gratidão é aquela que sai do fundo do meu ser a Deus. Então, a Deus tem que ser gratidão. Mas vamos deixar assim, né? Isso aqui é o que o Livro dos Espíritos nos diz, os Espíritos nos mostram assim. E o pedir? Pedir nós conhecemos muito, né? Porque nós pedimos por nós pedimos pelos outros, né? E nós pedimos aquilo que precisamos ou achamos que precisamos, aquilo que nós achamos que é justo, né? E Jesus sempre nos estimulou a oração quando ele disse, pedi e dar-se-vos-á, né? Então ele sempre diz, peça ao Pai, vai ser dado aquilo que realmente tu precisa, aquilo realmente que tu merece. Entretanto, nos diz o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o item 15, ele nos diz, entretanto, independente das características da prece, que é louvar, agradecer e pedir, o poder da prece está no pensamento.
porque tudo inicia no pensamento. Tudo que eu for fazer, eu penso. Se eu vou fazer um almoço, eu penso no que eu vou fazer. Se eu vou atravessar a rua, eu penso que eu vou atravessar a rua e que eu tenho que cuidar dos carros. Então, tudo nasce do pensamento. E a prece também nasce do pensamento. Né? Então, ela não depende de palavras. Nós podemos apenas pensar e nós estaremos orando. Né? Nem do lugar onde nós nos encontramos, nem do momento em que ela seja feita. Independe de tudo, porque eu estou com o meu pensamento. E ali eu estou conversando com Deus, eu estou orando a Deus, eu estou ou louvando, ou agradecendo, ou pedindo a Ele, né? Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora. Não precisa ser, tem que orar de manhã, tem que orar de tarde. Não, há um momento que o nosso pensamento, nós levarmos o pensamento a Deus, nós estaremos orando e não importa a hora. Né? Podemos orar a sós ou em comum. Né? Jesus mesmo disse, onde 2 ou 3 se reunirem ali, eu estarei no meio de vocês. Né? Então, nós sabemos que a oração a sós, nós sabemos exatamente onde nós estamos levando o nosso pensamento. Quando nós estamos com outras pessoas, podemos estar com 10, 20, 30 pessoas, se todas elas estiverem com o mesmo pensamento naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo dito naquela prece, essa prece se torna muito mais, gera muito mais energia do que nós possamos imaginar. Né? Porque são várias pessoas pensando da mesma maneira. Agora, se nós estamos ali, mas o meu pensamento está em outro lugar, que eu não estou seguindo o pensamento daquela pessoa que está fazendo a prece, então está sendo apenas de lábios, né? Eu não estou ajudando, eu não estou cooperando em nada. A influência do lugar e do tempo, ela só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Eu posso me recolher no momento em que eu entro dentro de um ônibus, que eu sei que eu vou descer em tal parada, ali eu posso me recolher e fazer minha prece. Eu estarei, então... Longe? Tá bom. Então, ali eu estarei orando a Deus, a Jesus, ao mentor que nós quisermos elevar o nosso pensamento. E percebe-se que à medida que o espírito evolui, à medida que nós vamos evoluindo, este se contenta mais em louvar ou agradecer a Deus, a Jesus ou aos espíritos protetores, do que endereçar-lhes petitórios, uma vez que já consegue identificar as inúmeras bênçãos que a bondade e a misericórdia divinas acumulam sobre a sua existência todos os dias. Então, no momento que nós vamos evoluindo, né, nós vamos deixando de ficar pedindo coisinhas tão pequenas que não tem valor nenhum. Né? Nós vamos pedir o que a Deus? Que Ele nos dê força, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê entendimento para que nós possamos compreender pela situação que nós estamos passando. Porque nós sabemos que qualquer situação que nós passarmos, mas se nós estivermos ligados pela oração com os benfeitores espirituais, nós teremos força, sim, para passarmos por ela. E aí, finalidade maior na prece, ou então duvide de sua eficácia argumentando: Deus não precisa de nossos louvores ou agradecimentos. E é inútil expor-lhe as nossas necessidades, porque Ele tudo sabe e, portanto, já as conhece. Tudo no universo se encadeia por leis divinas e eternas, que as nossas súplicas não podem mudar. Quem assim argumenta não sabe o que é a oração e nem como ela funciona. Explicamos melhor aqui. Deus realmente não precisa dos nossos louvores ou agradecimentos, mas certamente se interessa pelos sentimentos de suas criaturas. E nós temos necessidade de nos comunicarmos com Ele, dando expansão aos sentimentos
os mais puros que nós pudermos, né? Esses sentimentos para nós entrarmos realmente em comunhão com Ele. Falando das nossas dificuldades, dos nossos anseios a este Pai que é fiel e que é amigo, que nos ouve e que nos entende. E esse momento é um ato de humildade nosso, quando nós falamos para Ele das nossas dificuldades, né? Quando nós mostramos para Ele aquilo que nós estamos passando, para que Ele possa nos ajudar conforme as nossas necessidades, né? Porque ali, neste momento, nós estamos reconhecendo um ser divino, que é o nosso Pai. As leis de Deus, elas são leis naturais e imutáveis, que não podem ser derrogadas ao capricho de qualquer um. Se bastasse pedir para obter, teríamos o caos no universo. Com tanto pedido infantil, mesquinho, perverso e injusto, né? Formaríamos um caos. Então, a prece, ela não derroga nenhuma das leis divinas, mas ela pode acioná-las, acionar essas leis em nosso favor. Porque ao orar, nós usamos a capacidade de agir e de pensar. Pensar que Deus nos concede, né? Nós estamos agindo porque vamos a Deus buscarmos lá, passarmos para Ele as nossas dificuldades, pedindo a Ele, ou agradecendo, se nós quisermos, né? E se nós tivermos um resultado favorável, é porque o nosso pedido era possível. Acredito que muitos de nós já tenhamos passado por essa situação, de fazermos um pedido que seria um pedido justo, vamos dizer assim, é um pedido espiritual, e nós recebemos essa graça, né? Nós nos sentimos fortalecidos quando Deus tanto nos atende, quando nós não nos atende naquele momento, naquilo que nós estamos pedindo, mas nos sentimos fortalecidos por estarmos em comunhão com os amigos espirituais. Se nós tivermos um resultado favorável, porque o nosso pedido era possível, faltando apenas que movimentássemos as nossas forças nesse sentido. Por isso que nós dizemos, claro que nós devemos orar pelos outros, mas é importante que nós oremos por nós mesmos, porque é o momento em que nós estamos colocando as nossas forças, nós estamos nos movimentando ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus, para então pedirmos a Ele o que nós achamos mais justo com a nossa oração. E os mecanismos e efeitos, né, da oração? Ao orar, numa prece sincera e verdadeira. Quando nós assim agimos, nós abrimos as portas da alma, nós emitindo o pensamento aliado ao sentimento, dirigindo-o com a vontade, porque a vontade é a maior potência da alma. Então, quando nós colocamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, nós buscamos dentro de nós essa força que nós precisamos e colocamos a vontade em cima daquilo que nós estamos emitindo a Deus pelo nosso pensamento, nós, então, a nossa prece se torna uma prece sincera e uma prece verdadeira. E aí, o que acontece? As irradiações do nosso pensamento e sentimento, elas são propagadas pelo fluido universal, indo atingir seres espirituais ou planos de energia, formando-se entre nós e eles uma corrente fluídica. Então, aí está o mecanismo da prece. Mas nós vamos entender um pouquinho mais. Não estou correndo muito por causa do tempo. Então, aqui, o Espiritismo ele torna compreensível a ação da prece, né? Explicando o modo de transmissão do pensamento. Todos nós, mergulhados no fluido universal, todos nós aqui nos encontramos mergulhados neste fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então, todos nós aqui estamos mergulhados neste fluido, né, o fluido cósmico universal, e quando nós emitimos o nosso pensamento, esse é levado
aos espíritos, ou a Deus, ou a Jesus, enfim, dependendo para quem nós estamos enviando o nosso pedido. Esse fluido, ele recebe da vontade, da nossa vontade, uma impulsão, né? Ele é o veículo do pensamento. O fluido é o veículo do pensamento. Como o ar, né? O ar, o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar, elas ficam circunscritas a um espaço. Já o fluido universal, não. Ele se estende, então, a todo o infinito, a todo o universo, enfim, e vai ao encontro dos planos mais altos, conforme as nossas orações. Acho que deu para entender aqui, né? Bom, como resultado da oração, nós temos uma extensa variedade de efeitos, sempre benéficos, tais como o exame melhor, de um ponto de vista superior, do assunto que nos preocupa, permitindo vermos novos ângulos e encontrarmos soluções para eles, ao menos motivos de aceitação ou então de suportação. Então, quando esse é um dos benefícios, quando nós oramos, e oramos com verdadeira, a nossa prece seja verdadeira, né? Vá até a Deus, ou a Jesus, ou enfim, a algum irmão superior, né? Nós conseguimos com aquilo, como resultado, conseguimos enxergar a situação onde nós nos encontramos, seja ela que for. Seja uma situação melhor, ou seja das piores situações pelas quais nós estamos passando. E ali, com a ajuda deles, né, com essa energia que vem da prece, que nos dá o equilíbrio que nós precisamos, nós conseguimos, então, muitas vezes encontrar a solução. Não é sozinhos, não. É com os amigos espirituais nos auxiliando. Também nós temos a captação de pensamentos e energias reconfortantes e fortalecedoras. Nós recebemos, nós captamos, né, do mundo espiritual essas energias que nos dão força, que nos reconfortam, né? Nós sentimos a presença dos amigos espirituais junto a nós naquele momento. Assim como a atração de bons espíritos que nos ajudarão de todas as maneiras possíveis, até intervindo na solução dos problemas, se as leis divinas permitirem. Muitos nos ajudam assim, estando junto a nós, nos dando essas forças que nós precisamos. Por tudo isso, o que antes de orarmos parecia insolúvel ou insuportável, depois de orarmos, nós encontramos a solução. Ou, ao menos, se torna mais suportável a situação. Nós aceitamos melhor aquilo que estamos passando, porque nós compreendemos, se eu estou passando por isso, é porque eu preciso passar. Como experiência, ou como um pedido que eu fiz antes de encarnar, ou porque estava na minha programação reencarnatória. Nós conseguimos enxergar isso de uma maneira muito clara, né, quando nós nos entregamos a eles. Então, fica muito mais fácil de nós suportarmos, porque ficamos mais esclarecidos a respeito e muito mais fortalecidos para enfrentar e vencer toda e qualquer dificuldade. Porque toda e qualquer dificuldade com a prece se torna fácil de passarmos por ela. Os efeitos da prece. Nós trouxemos aqui do livro Joana de Ângeles, lá no Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando ela diz, quando alguém resolve pedir, ela liberta-se dos grilhões do orgulho e abre-se, receptivo ao auxílio, tornando-se maleável à renovação, maleável à conquista de outros valores de que nós necessitamos. Então, esse é um dos efeitos da prece. Mas nós precisamos, então, nos libertar desse orgulho que ainda temos muito em nós. Nós temos orgulho
o nosso orgulho, nós temos orgulho de família, nós temos orgulho de pátria, enfim, é tanto orgulho dentro de nós, então, que se nós conseguirmos nos libertar deste orgulho, nós então estaremos receptivos para receber o auxílio do mundo espiritual. Nos diz aqui, Meimei, nós falando, que a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de força para suportá-lo. Porque se nós tivermos que passar pelo aquele sofrimento, nós vamos passar. Se estava ali programado para nós passarmos, nós vamos passar. Mas nós vamos ter muito mais forças para suportar. A prece nos envolve de uma maneira, como nos diz aqui Samuel, consigo dizer o nome dele, está lá em Reformador, outubro de 2000, onde ele fala que a oração talvez não mude as coisas para você. Não vai mudar as coisas para nós, talvez. Né? Mas, com certeza, mudará você para as coisas. Por quê? Porque nós passamos a entender, passamos a compreender, passamos a ter muito mais forças, né, quando nós nos entregamos de corpo e alma, de coração, às orações que nós fazemos a Deus, nosso Pai. Vem as nossas preces intercessórias também. Aqui tem uma passagem de Emmanuel, agora está difícil de eu ler ali, vamos ver se eu consigo. A vida está... Estou conseguindo aqui. Naquele bannerzinho ali. Mas aqui, o que nós trouxemos aqui, está nos falando a importância de nós orarmos uns pelos outros, né? E então, todos esses benefícios que nós vimos até agora, que nós obtemos para nós, né, com a prece, nós também podemos proporcionar a outras pessoas, quando nós oramos por elas. O quão importante é nós podermos sabermos, sentirmos, e nós temos que sentir isso forte no nosso coração, quando nós estamos orando pela outra pessoa, e conseguimos ver que aquela pessoa está superando os seus problemas, ela está passando pelas suas dificuldades, né? Nós podemos orar assim também pelos desencarnados, né? Os espíritos, como os encarnados, eles gostam de ser lembrados nas vibrações benéficas da prece. Os espíritos sofredores, ao serem lembrados, sentem-se menos abandonados e infelizes. As preces lhes aliviam o sofrimento e os orientam para o arrependimento e também para a recuperação espiritual. Nós buscamos e colocamos aqui o livro Céu e Inferno, a segunda parte, onde nos mostra todo tipo de sofrimento dos irmãos que desencarnaram. Claro que tem irmãos que desencarnaram bem, que estão felizes, mas se nós orarmos por eles, eles também vão continuar se sentindo felizes, porque alguém também se lembrou deles, né? Agora, aqueles que estão em grande sofrimento, aqueles que buscaram, desencarnaram buscando com as próprias mãos, né, como suicidas, outros que passaram, fizeram horrores aqui quando estavam encarnados, quando desencarnam nas piores condições. E se nós nos lembrarmos de orar e passarmos para ele esses sentimentos bons, eles vão receber essas vibrações, né, que a prece traz, vão receber o alívio. Como o próprio Divaldo conta na história que ele leu no jornal, né, estava no hotel, leu no jornal, de um rapaz que tinha sido atropelado por um trem, né? E ele anotou o nome daquele rapaz, e por 10 anos ele orou pelaquele rapaz. E quando aquele espírito teve condições de vir, num momento difícil que o Divaldo se encontrava, ele veio para dar força para o Divaldo. E aí ele disse para o Divaldo, cada vez que tu oravas, era um momento, eram segundos que eu não ouvia o barulho do trem, o apito do trem, e o meu corpo se estraçalhando. Então, vocês veem o quanto nós beneficiamos um irmão que está desencarnado. Nós não sabemos quem é, mas se nós dirigirmos a nossa prece, oferecermos a Deus para que Ele possa dar àqueles irmãos que estão precisando, com certeza, essas preces chegarão a esses irmãos.
Também no Livro dos Espíritos, na questão 668, pode-se orar utilmente pelos outros? Né? A Kardec está perguntando. E os Espíritos respondem. O Espírito daquele que ora, ele está agindo pela vontade de fazer o bem. Não tem que ter interesse nenhum nosso. Eu vou orar pelaquela pessoa, porque um dia aquela pessoa vai se lembrar e vai orar por mim. Não. Nós temos que orar realmente com o nosso coração puro, sim, por vontade de ajudar um irmão. Né? Pela prece, atrai a ele os bons espíritos, que se associam ao bem também que desejam fazer. Então, quando a gente ora com essa vontade de ajudar o próximo, os benfeitores espirituais também estão junto a nós, nos ajudando para que nós possamos ajudar esses irmãos necessitados. E Kardec faz um comentário ali. Ele diz que possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Vai além, né? Então, a prece por outros é um ato dessa vontade. E se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos, de lhe darem a força necessária, tanto para o corpo quanto para a alma. Mas ainda, neste caso, nos diz Kardec, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada é. Então, sempre que nós orarmos, nós temos que buscar no fundo do nosso ser os nossos sentimentos melhores, né, para levarmos aos nossos irmãos. Como é que nós podemos orar? Não há postura nem fórmulas especiais para a oração, pois ela é uma ação espiritual. Então, as preces que os bons espíritos nos ensinam visam a orientar aqueles que pensam que não oram por não saberem coordenar seus pensamentos e colocá-los em palavras. Porque às vezes a pessoa está tão doente, tão machucada, tão sofrida, tão magoada, que ela não consegue colocar. Nós podemos nos lembrar do irmão obsessor, né? Esse irmãozinho, às vezes, ele está tão sofrido que ele não consegue coordenar os seus pensamentos, como aquela pessoa que também está recebendo a influência do irmãozinho. Às vezes ela não consegue orar, então ela tem que pedir para outro auxiliá-la, né? Mas quando, como ele diz, não existe, porque é uma ação espiritual. Então, se nós nos entregarmos ali, se nós apenas pedirmos, Jesus me ajude, nós já estaremos orando. E com certeza, aos poucos, os nossos pensamentos vão, então, se ordenando para que nós possamos colocá-los em palavras ou no nosso próprio pensamento. Chamar a nossa atenção para determinados assuntos e também verdades espirituais. Jesus, em várias passagens do Evangelho, ele ensina como deve ser a nossa atitude espiritual ao orar. Nós vamos ver agora. Ele nos diz com humildade. Temos de reconhecer a nossa necessidade e estarmos receptivos. Na parábola do fariseu e do publicano, o primeiro orava com orgulho. Ele considerava-se muito correto, ele considerava-se melhor que os outros, enquanto que o publicano, ele orava com humildade. Ele sabia, ele se reconhecia errado, e aí então ele pedia misericórdia a Deus por ele ser uma pessoa errada. Ele conhecia, sabia das necessidades que ele estava precisando naquele momento, né, pela sua humildade. Ele não era uma pessoa orgulhosa, embora muitas vezes errando, né, mas ele não tinha aquele orgulho do fariseu. Agora, o fariseu, né, ele continuou como estava, porque ele não conseguiu entender que o orgulho era maior do que ele até. Agora, o publicano não, o publicano recebeu o pedido, porque ele estava dizendo, reconheço, meu pai, que eu sou um pecador, me ajude para que eu possa mudar, né? Nós também podemos ver orar sem ressentimentos, né?
Nós temos a mágoa, nos diz Chico Xavier, que a mágoa é como um espinho que se coloca no coração e se esquece de se retirar, né? Então, não podemos estar em clima de mágoas ou desejo de vingança, que sejam nossos para com os outros. Mas quando estivermos em pé para orar, perdoai. Se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe os vossos pecados. Né? Aqui é Jesus nos ensinando. Quando nós estivermos em pé, né, orando, nos lembrarmos, né, mas eu tenho ressentimento com alguém, eu tenho mágoa de alguém, né, alguém me feriu, mas que nós possamos tirar essa mágoa de nós. Se nós pudermos procurar a pessoa, conversarmos com a pessoa e com isso limparmos o nosso coração, muito melhor será para nós como para aquela pessoa. E aí nós vamos então orar com o nosso coração aberto e liberto de qualquer mágoa, de qualquer sentimento negativo. Também nós podemos dos outros para conosco. Né? Se os outros têm mágoa de nós, enfim, querem vingança, né? Então nos diz também, se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem e faz a tua oferta. Então, sempre Jesus nos dizendo, limpa o teu coração. Né? Se tu tens alguma coisa contra alguém, limpa, pede perdão para aquela pessoa. Né? Ou se aquela pessoa tem contra ti, vai em busca daquela pessoa, converse, procure se entender, porque isso é necessário para nós. É necessário nós limparmos o nosso íntimo, a nossa essência, né, para que as nossas preces sejam preces as mais sinceras possíveis que nós possamos oferecer. Também devemos orar com simplicidade, como uma criança. Né? Não é necessidade de ostentação, exterioridades, que são gestos, posições especiais, ficar de joelho, ficar com os braços levantando e gritando, enfim, nem falar muito, né, excessivamente. Não há necessidade disso. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Aqueles que ficam gritando, berrando, chamando atenção, eles já foram vistos, porque eles queriam aparecer. Era isso que Jesus estava se referindo. Né? Não há necessidade disso. Nós temos que entrar para dentro de nós e procurar fazer a nossa prece a mais sincera possível. Como ele diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Entra aqui dentro, no teu sentimento, no teu coração. Abre esse coração, limpa esse coração, limpa o teu sentimento. E ali, então, tu fecha a porta do quarto, ele diz, né? Nosso quarto íntimo, fecha a porta para que nada de maldade entre, né? E ora teu Pai em secreto. Porque o teu Pai vem em secreto e ele vai te recompensar. E orando, não useis de vãs repetições. Precisa dizer 500 vezes a mesma coisa. Né? Basta nós falamos uma vez e continuamos a nossa oração. Como ele diz, os gentis se costumavam fazer isso, né? Repetir, repetir, repetir a mesma coisa. Não há necessidade disso. Porque presumem, né, as pessoas que gostam de repetir, presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Mas Deus nos ouve. Né? Basta nós pedirmos que Ele nos ouve. Não vos assemelheis a eles, nos diz Jesus, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lo peçais. Quer dizer, Deus sabe das nossas necessidades, mas como nós vimos no decorrer do nosso trabalho, que o pedir a Ele é um ato de humildade. Obrigada, ele vai secando, né? Então, o atendimento.
Além das condições que nós já vimos, a prece, para ser atendida, deve ser um pedido justo. Por isso vos digo que tudo quanto orardes, pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Está lá, então, em Marcos. Jesus se referia a um pedido justo, um pedido possível, um pedido benéfico, né? Agora, se nós formos pedir qualquer coisa, aí já é outra coisa, né? Outra maneira. Agora, em nossa ignorância, porque ainda somos muito ignorantes, nós fazemos muitos pedidos que nos parecem injustos. Mas espiritualmente, talvez não o sejam. Os mentores espirituais, eles não endossam e pedem o contrário por nós. Quando nós fazemos um pedido que não é justo, né, um pedido que não é benéfico nem para nós e nem para o outro, para quem nós estamos orando, é um pedido que não pode ser atendido, então os próprios mentores, eles modificam a maneira do pedido, né? Então o Espírito ele intercede por nós, os Espíritos, né? Porque não sabemos pedir como convém, nos diz Paulo, na carta aos Romanos. Os nossos pedidos, as nossas preces, elas devem ser feitas com perseverança. Geralmente, variamos muito em nossas orações diárias, desistindo de um pedido e começando outros, que nem criança. Nós estamos pedindo alguma coisa hoje, no final da tarde nós vamos orar, nós pedimos outra coisa. Então, nós estamos variando sempre os nossos pedidos, né? Por isso, a maior parte dos nossos incontáveis pedidos não chega até Deus. É uma variação do nosso pensamento. Para obter alguma coisa, é preciso uma certa energia. Se a prece nos dá essa energia, nós temos que utilizar essa energia para fazermos o nosso pedido, a fim de que nós possamos, com essa energia, vencer a inércia, a nossa inércia, e também a inércia dos elementos. E uma certa insistência. Quando nós precisamos e achamos que é justo, que é benéfico, então nós devemos insistir. Assim, porque o assunto, às vezes, requer tempo para a sua solução. Às vezes nós queremos uma coisa, queremos para ontem, mas não vai ser ontem, vai ser daqui a alguns anos. Mas se a gente ficar insistindo naquele pedido, e se aquele pedido for justo, vai chegar um momento que nós vamos receber, com certeza. Assim como na parábola do amigo importuno, né? Jesus aconselha que insistamos com fervor na oração, quando tivermos alguma verdadeira necessidade espiritual, até obtermos atendimento. Por que nós trouxemos a parábola do amigo importuno? Porque naquela época, quando as pessoas recebiam alguém que chegava madrugada, meia-noite, enfim, e eles não tinham o pão que eles tinham que oferecer para aquela pessoa que chegou, eles tinham que ir no vizinho. E às vezes era meia-noite, né, 1h da manhã, que chegou a visita, o que eles faziam? Eles lá batiam. Né? O vizinho estava dormindo, disse, eu não vou levantar agora, meus filhos estão dormindo, não vou levantar. Ele continuava batendo. Então, ele insistia batendo, isso era normal naquela época, aí o vizinho levantava e ele pedia o pão, porque ele estava com as visitas, e o amigo ali, então, entregava o pão para que ele pudesse passar aquela pessoa que estava na sua casa. E tem que ser apoiado também no merecimento. Né? Existe um outro critério de avaliação espiritual dos nossos pedidos, o merecimento. Na parábola do juiz iníquo, o injusto, como está na imagem ali, depois de apresentar o caso de um juiz que não respeitava Deus nem temia os homens, mas acabou atendendo ao pedido de justiça de uma viúva, porque ela insistia sempre. E pergunta a Jesus, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamar dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que acontecia com essa viúva? Ela estava sendo perseguida por alguém,
Então, ela ia no juiz todos os dias e pedia para ele que ele ajudasse para que aquele perseguidor não continuasse a importunando e a perseguindo, né? E ele não nem dava aí para ela, né? Mas ela insistiu, 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 e aí acabou tendo o merecimento e recebeu, ele atendeu o seu pedido, né? Então, o pedido justo e reiterado era um pedido justo, porque ela estava se sentindo ameaçada, né? E foi reiterado, porque ela foi várias vezes na frente do juiz, formulado por quem tem merecimento, será atendido. Pois toda oração assim, de alguma forma, ela traz algum benefício para quem ora, mesmo que não seja o que esperávamos, mesmo que não percebamos que fomos auxiliados. Porque muitas vezes nós recebemos o auxílio não da maneira que nós queríamos, mas da maneira que nós precisávamos, da maneira que nós merecíamos, né? Então, nós não conseguimos receber, porque não foi da maneira que eu pedi, mas o auxílio vem. De qualquer maneira, ele chega até nós. E para nós, então, concluirmos, quem ainda não exercitou o espírito na ação da prece, pode descrer da força que ela possui. Né? Então, essa pessoa, se ela não consegue se exercitar, ela descrê realmente de que a força da prece é imensa. Quem ainda não recorreu à prece no momento de dor e desespero, ignora quanto conforto ela pode nos dar. Quem não usa a prece diariamente está perdendo oportunidades valiosas de se ligar aos planos elevados do espírito, em que a nobreza, a bondade, o perdão, a esperança e a paz sempre vibram e nos aguardam. Mas quem está cumprindo os seus deveres está orando. Quem trabalha alegre e não somente para si mesmo está orando. Quem estuda procurando entender a vida e os seres para agir com acerto está orando. Quem se esforça por amar e servir está orando. Porque orar não é apenas dizer algumas palavras ou formular alguns pensamentos. Orar é ligar-se por uma atitude pura e ativa ao pensamento e à energia divinas que penetram todo o universo. Nós trouxemos como bibliografia tanto o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós buscamos no livro Iniciação ao Espiritismo, da Teresinha de Oliveira. A oração nos direciona na tomada de decisões, a ponto do próprio Filho de Deus orar. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar. Ele fazia diariamente isso. Ele se retirava para um monte, para uma caverna, enfim, para algum canto, para a praia, e lá ele orava diariamente, na madrugada. E passou a noite orando, e quando amanheceu, chamou os 12 discípulos para si. Quem nos passa essa parte é Lucas. Nós vamos passar aqui por causa do tempo. Queremos agradecer aos irmãos este momento, né? Nós aqui estivemos reunidos, encarnados e desencarnados, trazendo aquilo que entendíamos, né, que compreendíamos como a oração, uma das melhores ferramentas que o homem tem nas suas mãos. Uma ferramenta que não enferruja, uma ferramenta que está sempre pronta, afiada, uma ferramenta que está à nossa disposição e que nós possamos sempre pedir a Deus, mas pedir com sinceridade, pedir com amor, porque esse nosso pedido, quando ele é sincero, quando ele envolve o sentimento, nós formamos uma barreira imensa em volta de nós, que nos dá força e nos sustenta nos nossos percalços da vida. Muito obrigada, meus irmãos, e que Jesus nos acompanhe aos nossos lares, que possamos voltar levando a paz no coração e tudo aquilo que nós recebemos de bênção aqui nessa abençoada SEAC. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigada.
Muito obrigada, Lia. Vamos agora nos preparar num único pensamento, formando uma antena única, a fim de que possamos estabelecer o contato com a espiritualidade maior, com o nosso Pai, com o nosso Jesus. Senhor, nós te somos profundamente agradecidos pelas lições recebidas. Fortalece a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança. E que possamos renovar as nossas esperanças em busca do ideal maior de amor e fraternidade. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Muito obrigada pela atenção e até a próxima semana.